Em meio à disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, no qual o Internacional é semifinalista, surge um nome de muito destaque. Com apenas 17 anos, o lateral esquerdo Tauan Lara se torna um dos pilares da equipe júnior, com grandes possibilidades de subir para o elenco profissional na próxima temporada. Gaúcho de Porto Alegre, criado no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, ele está desde os 9 anos de idade no Internacional. Já é sondado por equipes da Europa e é a grande expectativa para o futuro da lateral esquerda colorada. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre Internacional e hoje eu trago aqui um conteúdo um pouco diferente que eu até já havia prometido para vocês, mas eu vou falar sobre Tauan Lara. Quem é Tauan Lara? O Tauan Lara é a grande expectativa para o futuro do Internacional em relação à lateral esquerda. Você que acompanhou no último domingo a partida do Inter pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, empate em 3-3, com certeza teve a sua atenção chamada por Tauan Lara, pelo lateral esquerdo do time do Internacional. Ele é o titular do time Sub-20, só que ele tem apenas 17 anos. A categoria Sub-20 nesse ano, ela é de jogadores que nasceram até 2001. E o Tauan Lara, ele nasceu em 2004. Esse é o tamanho da diferença de idade do Tauan Lara para os demais jogadores do Campeonato Brasileiro Sub-20. E ainda assim, ele vem sendo um dos nomes de maior destaque do Internacional nessa competição. Eu vou ir colocando aqui alguns lances do Tauan Lara na partida, mas o que chamou muito a atenção, e eu já acompanho esse jogador há algum tempo, muitas pessoas de dentro do Internacional me apontaram para a direção desse cara falando: o Tauan Lara é diferente, esse guri é um fenômeno, presta atenção nele. Contra o Palmeiras, chamou a atenção as duas assistências que ele deu no segundo gol do Internacional, onde ele cobra uma falta e o Matheus Dias completa para o gol, e no terceiro gol, onde ele vai para a linha de fundo e faz um cruzamento perfeito para o Luca cabecear para o gol. E essa talvez seja a principal característica do Tauan Lara. Ele é um cara que pega muito bem na bola. Ele é o dono de todas as bolas paradas do time Sub-20 do Internacional. Bate escanteio pelo lado direito, bate escanteio pelo lado esquerdo, bate falta pelo lado direito, bate falta pelo lado esquerdo. Quando vai à linha de fundo, cruza muito bem e por isso tem um potencial de apoio muito grande. Então esse é o diferencial do Tauan Lara, um cara que pega muito bem na bola, bate muito bem na bola, bate falta direto pro gol também, ele tem um chute forte. Só que outras características o destacam no time Sub-20 do Internacional. E a principal dessas outras características para mim é a força física do Tauan Lara. Quando a gente fala que um garoto de 17 anos é titular e destaque do time Sub-20, normalmente a gente pensa que esse cara ele é destaque e titular muito por conta da sua habilidade, principalmente ofensiva, quando a gente se trata de lateral. Porque laterais, normalmente, quando sobem da base para o profissional, tem problemas defensivos. E o Tauan Lara ele se destaca exatamente pelo contrário. Ele é um lateral esquerdo equilibrado. Ele vai bem no confronto individual defensivo, ele tem estatura, ele mede quase 1,75 m, ele tem 1,74 m, então ele não é baixo, mas ele é comprido e ele é muito forte fisicamente. Se a gente traça um paralelo com o Vinícius Tobias, lateral direito, que também é um fenômeno na base do Inter, que inclusive já foi vendido para o Shakhtar Donetsk, em relação a esse lateral, a gente sempre pondera aqui que não tem como você pedir o Vinícius Tobias no time principal do Inter. Não tem como você pedir o Vinícius Tobias no time titular do Inter porque ele não está pronto. É um cara que tem a sua maturação ainda não pronta. O Vinícius Tobias, se jogar no profissional, os caras vão passar por cima dele porque ele não está pronto fisicamente. O contrário do Tauan Lara. O Tauan Lara é muito forte fisicamente. Ele tem arranque, ele tem explosão e ele tem corpo. Ele é um lateral esquerdo corpulento. Nessa característica, eu vou comparar, mas ele é melhor do que esse jogador que eu vou falar. Ele parece o Moisés em termos de força física. Só que um jogador que tem mais técnica do meio para frente, que bate muito bem na bola. O Moisés até tem um bom cruzamento, mas o Tauan Lara é um cara que tem uma prospecção de mercado, óbvio, muito maior até pelos 17 anos que tem. Quais são os planos do Internacional para o Tauan Lara? E aqui está talvez a principal notícia que eu possa trazer para vocês. O Tauan Lara
aos 18 anos, e ele completa 18 anos em janeiro de 2022, ele vai subir para o elenco principal do Internacional. Já está definido internamente que na temporada que vem, no ano de 2022, o Tauan Lara não estará mais no time sub-20 do Inter, estará no time principal, para brigar por posição. É claro que ele vai chegar, não vai chegar como titular. Do Inter tem hoje o Moisés e o Paulo Vitor, os dois laterais esquerdos. A situação do Moisés está cada vez mais distante de uma renovação, mesmo que o Internacional já tenha falado que gostaria de renovar com o Moisés. Se o Moisés não ficar, o Inter procura outro lateral esquerdo mais experiente, com maior bagagem, até porque se tem a ideia de que o Paulo Vitor também não está pronto. Mas a ideia é essa, ter um lateral esquerdo com bagagem para ser titular, um pouco mais experiente, ter o Paulo Vitor como reserva imediato, um cara de muita prospecção, de muito potencial também, e ter o Tauan Lara ali, para em alguma ocasião o Tauan Lara também poder jogar com seus 18 anos e já ir se ambientando no time profissional do Internacional. Ele deve fazer mais ou menos o que o Juan Cuesta faz nesse ano, não perdendo o ritmo de jogo jogando no time sub-20, mas estando entre os profissionais, treinando com os profissionais, sendo relacionado para muitos jogos. Em relação a Tauan Lara. Quem é o Tauan Lara? Em termos de perfil, história dele, tá? Ele nascido em Porto Alegre, ele foi criado no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre. Ele é de uma comunidade que não é uma comunidade nobre. Para quem mora aqui em Porto Alegre conhece o bairro Mário Quintana. Inclusive essa é a foto aqui da rua da casa do Tauan Lara, tá? Onde ele nasceu e cresceu. Era essa rua aí, diz que ele jogava bola nessa rua aí pra caramba. Aos 9 anos de idade, um olheiro do Internacional, o Dudu, trouxe esse jogador para o Inter. Vendo ele jogar na rua, vendo ele jogar nos campos de várzea, isso em 2013, tá? Ele tinha 9 anos, então, em 2013. Vendo ele jogar nos campos de várzea ali da região da Zona Norte de Porto Alegre, o Dudu viu o garoto, 9 anos de idade, vem cá, vamos te levar para o Internacional. E levou ele para o Internacional, para a escolinha, claro, em um primeiro momento, e aí ele começou a fazer a sua história no Internacional. Ele está no Inter desde os 9 anos de idade. O empresário dele é o Vinícius Prates, e o Vinícius Prates foi procurado pela família dele e agencia a carreira do jogador. E já existem algumas sondagens, inclusive, do mercado europeu em cima do Tauan Lara. Calma, o Inter não vai vender esse jogador, tá? O Tauan Lara vai jogar pelo Internacional, isso eu posso garantir para vocês. Mas aos poucos ele já começa a despertar a atenção lá da Europa, porque é um cara de muita prospecção de mercado. Ele tem passagens por seleções de base, seleção brasileira sub-15, seleção brasileira sub-17. Ele é da geração, ele é um ano mais novo que o Cuiabano, lateral esquerdo do Grêmio, que também é muito promissor. É da mesma idade do Vinícius Tobias, então ele é dessa geração, que é uma geração muito interessante. E está desde os 9 anos do Internacional. Aos 16, ele assinou contrato, o primeiro contrato profissional com o Internacional, aos 16 anos. No dia que ele completou 16, o Inter já assinou o contrato com ele, foi no início do ano passado, e a multa rescisória dele é de 60 milhões de euros, que é mais ou menos a base que o Internacional utiliza para contratos de jovens promessas. A multa rescisória do Vinícius Tobias era algo parecido com isso também. Então ele já tem um contrato profissional, ele já tem um salário que é bom para a realidade do Brasil, já está conseguindo ajudar sua família, tem só 17 anos e é a grande joia do Internacional para o ano que vem. Anotem esse nome, Tauan Lara. O ano que vem ele vai estar entre os profissionais do Internacional e é bem possível que no futuro próximo você ouça falar muito desse jogador. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla, fechado? Beijo!